nós vamos aqui mostrar as condições reais para a boa utilização do hospital de São Vicente como hospital de referência para o coronavírus. Aqui nós vamos cruzar agora a Avenida Princesa Isabel, que é a principal de São Vicente. Então o centro fica para o lado esquerdo, como dá para ver, a praça e os comércios propriamente dito. Essa rua é a rua de acesso ao hospital. Quando nós observamos, ela aqui nessa parte mais inferior, ela tem algum comércio. Mas a partir do meio dessa rua para frente, nós observamos que não tem mais, são poucas moradias, com vários terrenos baldios, dando realmente a condição de total isolamento do hospital para todo o fluxo necessário, tanto para a entrada de pacientes, como para a saída de detritos e assim como também assim como a logística para atendimento da questão sanitária. Então aí, daqui nós vamos começar, ó, a metade da rua daqui para frente, a vizinhança já espaça, terreno baldio em frente, o hospital realmente numa condição privilegiada, porque está isolado, onde poderiam já, a partir dessa rua daqui da frente, isolar toda a área sem qualquer comprometimento da vizinhança local. Poucas casas, uma parte são terrenos baldios, como estou falando. Ó, observamos lá embaixo outros bairros, mas a vizinhança do hospital, propriamente dito, não existe. Então, quando nós entramos aqui no hospital, olha só o tamanho da área do hospital. São mais de 10 mil metros de área. São uma área que tem um hospital plano, e quando nós observamos, por exemplo, ali onde está sendo feita aquela construção, é o centro cirúrgico. Mais à frente tem aquela porta que é o acesso ao DIP, onde ficavam os pacientes com DST-AIDS, é um isolamento natural. São 4 enfermarias que têm um acesso paralelo ao hospital. Então, o centro cirúrgico mais o DIP já daria suporte para atender pacientes graves com isolamento dentro do próprio hospital. Como eu falei, ele tem vários acessos. Quando nós olhamos as portas, as primeiras portas aqui são consultórios, que são externos. Quando nós chegamos mais à frente, observamos uma porta branca, que é a porta da administração, que dá acesso ao hospital. Mais à frente um pouquinho temos a porta de vidro, que é acesso para os pacientes internados. Então ali é onde é feita a admissão e internação dos pacientes que, como falei, internados ou como fazer procedimentos. Mais à frente um pouquinho tem outra porta, onde está um senhor de camisa vermelha, ali é a entrada do pronto-socorro. Então o pronto-socorro ele é paralelo ao hospital, então a emergência poderia funcionar sem conflito de fluxo. Olha a área externa dessa estrutura, ela é imensa, toda preparada, toda qualificada para poder realmente atender às demandas do hospital. Ou melhor, de um hospital de apoio a essa questão. Então olha só, nós temos aqui uma área imensa, toda ela bem definida. Eu vou passar pelo acesso, que hoje é onde entram os caminhões de lixo, para poder tirar o lixo do hospital. Vou na parte de trás dele aqui, ó, uma área extensa, podendo se criar todas as barreiras necessárias para evitar contaminação. Tá? Aí nós vamos aqui atrás, ó, as ambulâncias, aquele prédio amarelo é o abrigo de resíduos. Entendeu? Na realidade é onde fica todo o lixo está lá, que é feito também por acesso externo. Como eu falei, o hospital tem várias entradas. Tem outra entrada pelos fundos, que é justamente da onde sai os lixos, onde há uma entrada para a lavanderia, é outra, uma quinta ou sexta entrada que dá acesso à limpeza, entendeu? Então, na realidade, o hospital tem essa logística, todo murado, com toda lá, outro portão de entrada para poder fazer a colocação de, aqui ó, as duas outras entradas do fundo que eu falei. A primeira aqui é a lavanderia, que é a grade vermelha que está aqui ao lado, tá? E a outra lá é para saída de resíduos, de lixo, de todos os detritos do hospital, tá? Lá ao fundo tem a capela. Então, na realidade, é um hospital plano. Essas janelinhas aqui são as janelas de algumas enfermarias que nós estamos vendo, certo? Tem a pediatria, lá atrás tem ainda a parte do DIP, como eu falei, E aí nós já demos a volta naquela porta aqui pela qual começamos, entendeu? Aí, então, esse é o Hospital de São Vicente. É um hospital que atende 100% a todas as barreiras necessárias para se ter um hospital para trabalhar com contaminados. Bem, vamos agora subir a Princesa Isabel para entender o que eu falei, a distância do hospital em relação ao grande centro, que é o centro de São Vicente, do nosso terceiro distrito. Realmente, hoje o nosso terceiro distrito tem mais de 20 mil habitantes, é praticamente a população de uma pequena cidade, mas o fluxo do hospital não compromete nada. Olha só, o hospital fica lá em cima, entendeu? Aqui, ó, daqui dá para ver melhor. Olha lá, o hospital fica lá em cima, longe de qualquer acesso, entendeu? E aqui é o centro comercial. Então, todos os pacientes, todas as viaturas, tudo que tiver que ter acesso ao hospital, não tem necessidade de passar pelo grande centro, que é justamente essa praça aqui,
né? E essa principal aqui, que é a Princesa Isabel, como eu falei, entendeu? Então, na realidade, nós não criamos qualquer risco de contaminação das pessoas de São Vicente por conta da estruturação do hospital num local que é mais apropriado, não é de Araruama não, é de toda a região dos lagos. Digo que é o melhor hospital de toda a região dos lagos para atender essa demanda. Tá? Aí a praça, a igreja, olha a distância, fica mais de 1 quilômetro daqui né, aproximadamente 1 quilômetro daqui do grande centro. Aqui é a rodoviária, olha a diferença, onde está localizada a rodoviária daqui, e nós vamos vir a São Silvestre para localizar a rodoviária de lá, que é um local onde todas as pessoas de Araruama, de alguma forma, ou melhor, todas as localidades de Araruama tem pessoas que transitam. Então, é aqui. Então vamos voltar agora, vamos lá na São Silvestre. Chegando no centro, no coração da cidade de Araruama. Como nós podemos ver, né, aqui é o Mercado Extra, vamos chegar à Praça da Bíblia, que é em frente à rodoviária, né? Araruama, na realidade, tem uma população hoje que chega em torno de 130 a 140 mil habitantes. E o seu centro comercial, ele não é só frequentado pelas pessoas de Araruama, também das cidades vizinhas. A nossa malha rodoviária favorece esse grande fluxo que acaba tendo, né? Lamentavelmente, num período como esse, isso tem um sentido inverso, porque aumenta o risco de contaminação da nossa população. Nós vamos passar então ao lado da rodoviária e observarmos, né, a proximidade entre a rodoviária, que é o centro de mobilidade da cidade em transporte coletivo, para que a gente entenda qual a relação íntima que existe entre a rodoviária e o Hospital São Silvestre, que é um hospital de pequeno porte, que atualmente está com 24 leitos, mas tem até 28 leitos, com 2 níveis, sem elevador, um hospital que na realidade atende uma demanda de baixa e média complexidade. Um hospital que tem um centro cirúrgico de pequeno porte e que, lógico, tem como atender bem as necessidades que não sejam dos pacientes infectados. Aqui está a rodoviária. A rodoviária de Araruama, como todos conhecem, tem um fluxo muito grande, porque é o eixo de ligação com todos os distritos, bairros e com as cidades vizinhas. Hoje, lógico, diante do que foi solicitado, com menos movimento, mas mesmo com um movimento reduzido, vimos muitas pessoas ainda na rua, né? E sem qualquer tipo de controle em relação aí, ó, senhoras idosas, pessoas que não têm, realmente não deveriam estar hoje, né, expostas dentro desse momento que há a necessidade do isolamento, tá? Aqui nós vamos entrar na Avenida Amaral Peixoto, na estrada, né, Amaral Peixoto. A Amaral Peixoto, nós vemos aqui ao lado do Banco Santander, né, já com movimento, uma quantidade de pessoas relativamente grande, próximo, em frente ao banco. À frente, um pouquinho amarelo, está lá, o Hospital São Silvestre, no coração da cidade, em frente à lagoa, com uma relação íntima com a lagoa, né, certo? Então, como eu falei, rodoviária, Banco Santander, tá? Aqui ao lado, nós temos essa rua aqui, a Caixa Econômica, provavelmente deve estar cheia também, vamos ver. Tá aí, ó, Caixa Econômica, entendeu? Também com o movimento, olha quantas pessoas na Caixa Econômica, né? E aqui a Estação Silvestre, no meio do coração da cidade. A obra sendo feita, olha quantas entradas nós temos na Estação Silvestre. Nós temos essa primeira porta de vidro, que é a entrada para o raio-x, que ele é isolado. Tem essa porta branca antes. Então nós temos aqui uma porta branca antes, né, que é onde é a entrada e saída de entrada de alimentos, né, e saída dos, né, de óbitos, vamos falar assim, tá? Temos 2 entradas principais que dão acesso ao ambulatório, né, e acesso à recepção para internação. E temos uma outra saída, que é essa saída que seria a saída de detritos, né, lixo, hospitalar e todos os detritos. Como eu falei, é um hospital de 2 planos, né, que lamentavelmente não tem hoje uma estrutura grande. A cozinha fica intimamente relacionada à parte mais interna do hospital. Essa rua, como nós podemos ver, é uma rua de grande fluxo, de maior movimento. Essa é a nossa tese, que realmente está totalmente sustentada diante da relação que o hospital tem com o comércio local e com entidades próprias, a exemplo a rodoviária, como falei. Tá? Mais à frente aqui nós temos a Casa Caridade. A Casa Caridade é um hospital antigo,
que está aí sendo reformado para poder ser inaugurado. Entendeu? Olha, pessoas idosas na rua andando. Ali é o CIMI, passando pelo CIMI. O CIMI funciona na Casa de Caridade. Mas o hospital que foi planejado ser inaugurado agora no dia 28, e por qualquer problema interno lá não está ainda preparado. Mas de qualquer jeito é um hospital que também tem grande área para atender não os pacientes de coronavírus, porque o coronavírus precisa de isolamento. Olha a quantidade de pessoas que transitam por essa proximidade. Um hospital de isolamento, ele deve estar no mínimo 500 metros de raio em relação às suas vizinhanças. Se nós pegarmos 500 metros de raio, nós estamos incluindo toda essa rua aqui. Então toda essa rua aqui teria que ser desativada para ela poder fazer. Olha a quantidade de pessoas em filas no centro da cidade. Olha a quantidade de pessoas, tá? É isso, nós temos isolamento. Olha para lá, vira para lá, olha lá. Quantas pessoas no centro da cidade, tá? Sem qualquer tipo de controle. Nós não estamos vendo a guarda municipal, nem nenhuma autoridade pública fazendo controle. As pessoas estão por si só. Olha a quantidade de pessoas que estão nas filas, né? No momento onde os decretos foram feitos e lamentavelmente não estão sendo cumpridos nem cobrados pela própria prefeitura. Então essa é a demonstração clara de que nós não temos qualquer condição de ficarmos, né, com um hospital, né, como foi falado, né, o Hospital São Silvestre, como um hospital de isolamento, porque ele não isola nada, pelo contrário, ele contamina o centro. Então os pacientes que aqui ficarem, lamentavelmente, eles trazem um risco eminente para toda a população de Araruama, porque é o maior centro de atendimento que pode dispersar para toda a cidade, né, o agente contaminante. Então essa é a nossa colocação, essa é a nossa discussão. Lamentavelmente a prefeita não escuta e resolvemos fazer esse material para sensibilizarmos todas as autoridades competentes no sentido de que seja feita uma reavaliação desse projeto da prefeitura e que sejam chamados, inclusive, os técnicos responsáveis, né? Os técnicos responsáveis pelo acompanhamento, né? Nós estamos num problema muito grave. Hoje nós não temos ainda uma porta de entrada. A porta de entrada ainda continua sendo a UPA, de modo que há um conflito, porque todo paciente hoje que esteja, né, já contaminado com o Covid-19, automaticamente ele vai estar ali em contato com outros pacientes que não têm essa situação e que, pior ainda, são pacientes que provavelmente têm alguma debilidade, porque senão não estaria na UPA. A porta de entrada não foi feita, o gabinete de crise não foi exposto, nós não sabemos a respeito das ações próprias das pessoas, o custo e o orçamento próprio para poder fazer essas ações não foi exposto à sociedade. Na realidade, estão sendo feitas de uma forma reservada, né, talvez até exclusa. Eu não posso dizer ainda nesse momento que é exclusa, mas reservada com certeza. Reservada, trazendo para a gente toda uma preocupação de como está sendo realmente feitas ações objetivas para poder atender a população. Repare, os locais, as pessoas sentadas, conversando, o comércio funcionando, parece que a cidade está normal, né? E o decreto feito pela prefeita, lamentavelmente, demonstrando que ela não está realmente fazendo cumprir aquilo que é por obrigação fazer. A cidade de Araruama está exposta, lamentavelmente, à insensibilidade da gestão atual. O Bernardo Vasconcelos, vamos em direção ao Hospital Regional. Ao final dessa rua, em direção à igreja, nós temos, no final dessa rua, né, em direção ao centro, nós temos a igreja, né, e próximo à igreja temos o Hospital Unimed. Então, na realidade, aqui, dentro desse eixo, nós temos as estruturas de média e alta complexidade da cidade. O Hospital Regional é um hospital de 100 leitos, né, que atende aí com aproximadamente 12 leitos de UTI, 6 leitos de UI, e é uma estrutura estadual. Está aqui, passando pelo ML, né, delegacia, e aqui à frente temos o hospital estadual Roberto Chacot. Só que o hospital, melhor falando, o hospital, na realidade, ele é um hospital também que tem aí toda uma estrutura, mas para média e alta complexidade. Quando nós vemos, ó, avançando além do hospital, logo passando aqui essa ponte, à direita, nós vemos o PAN. O PAN é a estrutura própria para poder fazer a porta de entrada. Seria o local ideal para fazer o centro de triagem para os pacientes com Covid-19, coronavírus. Por
quê? Porque na realidade também é uma estrutura que está pouco funcionante em função do decreto em relação aos atendimentos ambulatoriais. Ao lado do PAN, nós temos a saúde coletiva, que é a estrutura maior que faz toda a coordenação desses casos, né? Com a vigilância epidemiológica, com todo o controle que seria dessas ações necessárias para poder a gente estar atuando diante de uma epidemia. Então aqui, ó, uma situação bem localizada, né? Bem definida. Mais à frente um pouquinho nós vamos ver aqui, ó, o centro de hemodiálise, tá? Ao lado, à direita, está o IBASMA, que é o Instituto dos Funcionários, né, de Assistência Funcionária do município, e aqui ao lado, né, a Davita, que é o Centro de Tratamento Renal, né? Essa estrutura é o centro de hemodiálise que faz aí o atendimento dos pacientes com insuficiência renal. Ao lado, mais à frente um pouquinho, está o laboratório municipal. Quer dizer, toda essa estrutura aqui, a gente consegue que as pessoas fiquem pouco circulantes para poder passar no centro de triagem, que é necessário. O banco de sangue funciona dentro da PAN. Então, quer dizer, todas as estruturas básicas necessárias para poder tocar um atendimento ambulatorial, no PAN teria. Então, o PAN realmente né, que é nossa policlínica, ela seria o local ideal para fazer o centro de triagem, ou melhor, a porta de entrada os pacientes contaminados com coronavírus. Se nós observarmos aqui à frente, tá? Nós vamos ver, vamos chegar, tá? A UPA 24 horas. A UPA, na realidade, é um serviço de pronto atendimento que no município tem uma característica de atender os pacientes também da emergência vermelha. Então a UPA faz dois papéis, o pronto atendimento e a emergência vermelha. Automaticamente, todos os pacientes acidentados ou que tenha algum quadro agudo, ele vai ser direcionado à UPA. Hoje, lamentavelmente, apesar desses dias todos que já se passaram com orientação e dinâmicas nas cidades vizinhas e no estado quanto às portas de entrada, nós ainda não temos uma porta de entrada definida para o coronavírus. Ainda é utilizado a UPA. Isso criando um grande risco de alta contaminação no município. Como nós estamos falando, né? Se nós temos ali todos os pacientes que passam mal ou que sentem algum tipo de alteração clínica, venha buscar a UPA, né? Nós temos aí um cruzamento entre esses e aqueles que possam estar com estado gripal, mesmo com poucos sintomas, que já sejam contaminados do coronavírus. Então aqui, ó, estamos a UPA, tá? É um prédio também bem estruturado, bem localizado, com toda a condição plena, né? Eu mandei a informação à prefeita que ela poderia, aqui é a entrada da UPA, ela poderia fazer nesse anexo aqui lateral, onde estão parados os carros, justamente uma tenda que poderia ser o centro de triagem, paralelo, de modo que todo paciente que viesse para cá, os prédios de trás são prédios da Secretaria de Saúde, né? Então todas essas unidades aqui são da Secretaria de Saúde. Então nessa área que eu estou entrando aqui agora, podia ser feita, né, através de tendas, aí sim, um centro de triagem para atendimento exclusivo dos pacientes com sintomas de estado gripal, fazendo assim com que evitasse que esses pacientes fossem para uma recepção junto com pacientes com outras patologias. Então hoje nós incorremos ainda no risco de grande contaminação por conta de não termos essa porta de entrada. Olhando a UPA mais uma vez, ao lado vou mostrar o espaço da Secretaria de Saúde, que também é um prédio extenso e que, pelo fato de estar desativado, ele poderia dar qualquer tipo de suporte também para qualquer necessidade nesse sentido, certo? Então tá aqui, ó, todo esse espaço aqui, ó, atrás da UPA é a Secretaria de Saúde, né, que dá suporte hoje à parte administrativa e apoio. Toda essa área é a Secretaria de Saúde. Toda essa área, certo? Esse muro lateral é a Secretaria de Obras, né? Vou à frente um pouquinho para poder ver algumas estruturas ainda. Então, mais aqui à frente, ó, esse muro grande, alto aqui, é a Secretaria de Obras, né? E outras pequenas secretarias que funcionam junto, e aqui ao lado do Detran, né? Certo? Mais à frente nós chegamos de novo ao Trevo de São Vicente, né? Que é um trocamento, que é um dos grandes acessos da cidade. Bem, nós aqui estamos indo em direção ao Parque de Exposição, por uma das suas entradas. O Parque de Exposição é uma área que deve dar, acredito, pelo menos uns 2 alqueires de terra. Conclusão, deve ser mais de 100 mil metros de área. Essa é uma das entradas pela Fazendinha, mas nós temos entrada pela
pela principal, né? Pela pista, pelo asfalto, né? E tem várias outras entradas. Como falei, uma área imensa, também murada, que já funciona dentro das suas estruturas a clínica, né, de animais e a guarda municipal. Também a guarda municipal funciona aqui dentro, certo? Então é importante a gente ver, né? Assim, além de ter vários acessos, né, é uma área toda murada, né? É uma área que, se tiver que se montar um hospital de campanha, é o local próprio para isso, né? Algumas coisas são importantes para a gente pensar no hospital de campanha. Entre elas é o que? É o fluxo, como nós falamos anteriormente. Mas temos uma outra questão importante. O fluxo também é a saída dos detritos, né? Local para poder você parar com carros funerários, local para você poder atender abastecendo com insumos, alimentos, entendeu? Então, quer dizer, na realidade existe toda uma dinâmica desse fluxo que tem que ser estruturado para justamente dar suporte ao funcionamento. Então ali, ó, podemos ver a entrada principal do parque de exposição. Essa é a entrada principal, tá? Podemos olhar, olha a extensão. Todo esse muro aí, ó, é a extensão do parque de exposição, tá? Eu vou olhar ele por fora primeiro, tá? Ah, não vai dar para ler, tem um impedimento aqui na pista. Então, como nós já estamos vendo, ó, se tivermos que isolar as entradas, não fica difícil, certo? Eu vou entrar aqui dentro do parque de exposição para a gente entender qual o tamanho dessa área. Tá aí, ó, a clínica animal, a guarda municipal, olha a extensão, calçado, com estruturas de suporte, com condição de fazer todo o sistema sanitário sem comprometimento, né? Olha a extensão dessa área. Toda murada, com áreas de suporte, com várias entradas, né? Essas próprias estruturas que estão aí sendo expostas são estruturas que dariam condição de poder dar algum tipo de suporte. A área principal é essa área aí, ó. Olha só, isolada, olha, asfaltada, toda própria para ser feito o trabalho que é necessário, já com iluminação, com tudo. E aqui sim é o local próprio para ser feito, ser colocado o hospital de campanha. Olha lá, outra entrada lá ao final, entendeu? Então são várias entradas, entendeu? Então fica fácil, né, de poder se organizar para ter essa estrutura ali, ó. Outro portão lateral, são vários pontos de entrada, dando facilidade para esse fluxo. Então o hospital colocado aqui, nós conseguimos criar todas as barreiras necessárias, né? Nós temos aí um perímetro tranquilo de mais de 500 metros, quer dizer, nós teríamos aí em relação ao centro, que seria a estrutura propriamente dita, mais de 500 metros de raio em toda a distância para poder fazer o isolamento necessário para que não exista qualquer tipo de conflito, né, em relação a pacientes que ou nem pacientes, né, pessoas que possam passar por aqui e vir a se contaminar. Tá vendo? Olha só, tudo asfaltado, numa estrutura própria. Aqui é um outro espaço que pode ser o centro de logística, né, que é uma estrutura administrativa, tem todo o suporte para isso, né? Aqui, ó, nós temos hoje vários espaços aqui que podem ser bem organizados para isso, né? Observe só, entendeu? Aqui atrás está funcionando o CRAS, olha que doideira, olha o acúmulo de pessoas no CRAS, aí funcionando no CRAS. A prefeitura fala para não ter, mas é a primeira a aglomerar pessoas, né? Mas vamos lá, olha o espaço, toda a estrutura aqui é uma estrutura de apoio que daria. Nós entramos pelo portão principal e vamos sair pelo portão, o outro portão de frente, entendeu? Mas já mais abaixo, não sei se está aberto. Olha o espaço físico, todo tranquilo para poder se fazer toda essa dinâmica
toda essa dinâmica para atendimento aos pacientes possivelmente contaminados. Aqui sim nós temos segurança para a população de Araruama. Estou aqui saindo pela outra entrada. Então são várias entradas que podem se criar toda a dinâmica de fluxo necessário, né? Daqui nós vamos partir agora para o Hospital São Silvestre. Mas olha só, esse é outro acesso. Eu vim por uma rua, essa aqui é a rua asfaltada, né, que dá acesso à pista. E detalhe, sai em frente ao batalhão bombeiro e a companhia da polícia, quer dizer, ao posto do bombeiro, né, e a companhia da polícia militar. Quer dizer, automaticamente podendo ter todo o critério de circulação sendo bem monitorado e até policiado, né? Aqui, ó, essa é a entrada principal, com as unidades de segurança dando apoio, inclusive nessa também, que é importante, que é a parte de segurança aí. Então, esse aqui é o parque de exposição.